Olá, eu sou Antônio Carlos Alencar Carvalho, mestre em Direito Constitucional, professor de Direito Disciplinar, especialista em Direito Público, subprocurador-geral do Distrito Federal, na carreira há 21 anos, e também atuante na advocacia com experiência nesse tema do processo disciplinar e da sindicância. Gostaria, neste vídeo, de abordar a importância do princípio da moralidade no que diz respeito ao processo administrativo disciplinar. O processo administrativo disciplinar é previsto, o princípio da moralidade é previsto na Constituição Federal, no seu artigo 37, caput, e também reproduzido na própria Lei Geral de Processo Administrativo da União, a Lei Federal 9784, que se aplica subsidiariamente ao processo disciplinar da Lei Federal 8.112, em virtude do artigo 69 da Lei 9784. O princípio da moralidade, ele envolve aspectos procedimentais e aspectos materiais. Os aspectos materiais concernem a tutela pelo ordenamento jurídico dos valores inerentes à honestidade de atuação do administrador público, dos servidores públicos, daqueles que exercem função pública. Os valores essenciais à coletividade, de honestidade, de correção, de integridade, são exigidos daqueles a quem se confia o exercício das funções do Estado. No caso, as funções correspondentes à administração pública. O ordenamento jurídico prevê, na sua Lei Federal 8.429 de 1992, condutas classificadas como improbidade administrativa, sujeitas a uma série de graves punições. E essa lei classifica os atos de improbidade dentre aqueles que importam enriquecimento ilícito para o agente, que causam prejuízo ao erário ou que representam violação dos princípios da administração pública. No caso do processo administrativo disciplinar, por exemplo, do âmbito dos servidores da União, a Lei Federal 8.112, no seu artigo 132, inciso 4, prevê que é fato passível de demissão a prática de improbidade administrativa. A administração pública, segundo assentado entendimento jurisprudencial e doutrinário, pode demitir servidor por ato de improbidade administrativa, independentemente da instauração de inquérito civil público ou ação civil pública por improbidade administrativa a respeito do mesmo fato. A improbidade administrativa passa a funcionar como assumir a qualidade de infração disciplinar quando é prevista no Estatuto dos Servidores. Nessa qualidade pode ser o motivo da aplicação de penas administrativas independentes de processamento judicial a respeito dos mesmos fatos. A gravidade requerida para que um ato se configure como improbidade administrativa é tema muito de relevo na esfera disciplinar. Um dos postulados mais fortes em relação a esse entendimento é de que a improbidade administrativa somente se aplicaria em caso de prática de atos dolosos. Os atos meramente culposos não assumiriam a gravidade para ensejar a incidência dessa regra, a despeito de alguma doutrina em sentido admissível da aplicação de penas por ato de improbidade em relação a atos culposos. Mas o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, tem se posicionado no sentido de restringir a incidência dessa figura, desse instituto da improbidade administrativa a situações muito graves. Por exemplo, a atos que representam grande prejuízo ao erário, que revelam grave desonestidade funcional. As meras infrações disciplinares, comportamentos indesejados, não configuram a gravidade suficiente para se caracterizar como improbidade administrativa, embora possam ser qualificados como faltas disciplinares ordinárias.
possam determinar a responsabilidade civil do servidor de ressarcir prejuízos causados em virtude da sua conduta. Atos como assédio sexual, por exemplo, já foram enquadrados como ato de improbidade administrativa no âmbito da jurisprudência. Daí a moralidade ser um valor protegido pelo direito. No próprio Estatuto dos Servidores Públicos também se prevê uma infração de menor gravidade, na Lei Federal 8.112, por exemplo, do servidor adotar conduta incompatível com a moralidade administrativa. Trata-se de uma infração média, uma infração mais leve do que a improbidade administrativa. E, portanto, é uma ferramenta importante tanto para a defesa como para os acusadores, no sentido de proceder à dosimetria da pena adequada ao fato verificado. Muitas situações não assumem a gravidade suficiente para se classificar como improbidade. Então, nessas situações, é cabível a aplicação de pena mais branda pela conduta incompatível com a moralidade administrativa, sujeita, portanto, a sanções mais leves do que a pena máxima. Já sob a ótica procedimental, a moralidade administrativa envolve uma forma de atuação com honestidade, com lealdade, com boa fé por parte tanto das autoridades que instauram o processo, que julgam o processo, e dos órgãos que colhem a prova e formulam a acusação. Não cabe o interrogatório com articulação de fatos falsos, como meio de arrancar a verdade do servidor que gozava da presunção de inocência e que dispunha do privilégio contra a autoincriminação. Não cabe o manuseio de armas de fogo como mecanismo de intimidação do acusado, a alegação de que o fato já foi comprovado por outras testemunhas falsamente manejada pelos acusadores como meio de obtenção da verdade de forma dissimulada, de forma camuflada. O desprezo, a desconsideração de provas ou argumentos relevantes da defesa quando da peça de acusação, a indiciação, ou quando da elaboração do relatório final, também revela violação do dever de moralidade, de boa-fé, de lealdade a que a comissão está sujeita. A lealdade processual é adotada na própria Lei 9784, como ferramenta, como forma obrigatória de atuação dos órgãos administrativos. Não há espaço para ludibriar a confiança da outra parte. Não pode a comissão acusadora se valer de estratagemas, de surpresas, de ardis. Por exemplo, se formula uma acusação de um fato A, o servidor defende-se dizendo que o fato A não aconteceu, mas admite um fato B e a comissão rearticula a acusação, já encaminhando para julgamento com base no fato B. O servidor demonstrou que o fato A não ocorreu, mas a comissão, na ânsia de punir de qualquer forma, reverte a acusação sobre outra ótica, surpreendendo a defesa. Não cabe a adoção de posicionamento contraditório, o venere contra factum próprio. Então a administração não pode adotar comportamentos contraditórios que surpreendem a confiança depositada pelo acusado na manutenção daquela postura da administração pública, dos órgãos de acusação, de instrução, de defesa e do relatório. Então, essas medidas todas são determinadas pelo princípio da moralidade administrativa. Não há admissibilidade de combinação, influenciação escusa da comissão no depoimento de testemunhas a serem ouvidas. Esses mecanismos de simulação, de fraude contra a verdade processual devem ser coibidos e devem sofrer os efeitos da moralidade que influencia a atuação de todos os órgãos que participam do processo administrativo disciplinar.
Não pode a autoridade, por exemplo, que praticou a infração ou que foi denunciada pelo servidor, depois avaliar a conduta dele. Além de uma evidente violação da impessoalidade, da imparcialidade, existe também um aspecto imoral nessa conduta. Então, nessa singela exposição, se verifica a importância do princípio da moralidade como ferramenta de defesa no processo administrativo disciplinar. Muito obrigado pela atenção.